Paris, século XIX. Um pedagogo renomado descobre os fenômenos psíquicos. Veja como Allan Kardec codificou o espiritismo. No século XIX, em Paris, um estranho fenômeno despertou o interesse do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. As reuniões de mesas girantes ganhavam cada dia mais adeptos, mas ninguém conseguia explicar como as mesas podiam responder a perguntas fazendo ruídos e movendo-se no ar, sem apoio algum. No meio do século XIX, as pessoas se reuniam em festas sociais e durante as comemorações elas se encontravam em torno de uma mesa e faziam perguntas para as mesas. E as mesas, através de pancadas, respondiam sim, não, às vezes algumas até chegavam a levitar. E as pessoas passaram então a fazer perguntas com respostas um pouco mais longas e cada pancada correspondia a uma letra. E elas iam anotando as letras para ter a resposta completa. Apesar dessas perguntas serem bem frívolas, a coisas do cotidiano mesmo, sem muita importância, as respostas eram respostas inteligentes, tinham umas frases completas, bem formadas, e isso intrigou muitos cientistas da época. Cheio de questionamentos sobre a vida, a morte e o destino do homem, Rivail elaborou perguntas que foram respondidas pelos espíritos. O pesquisador adotou o nome de Allan Kardec e publicou as perguntas e respostas em O Livro dos Espíritos. Foi a primeira obra da doutrina espírita, seguida de outras 4. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo trouxe conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. A doutrina codificada por Kardec nos mostra quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Os ensinamentos fundamentais do Espiritismo são: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Jesus é o modelo e guia de conduta para a humanidade. Além do mundo corporal, há o mundo espiritual. Os espíritos reencarnam quantas vezes forem necessárias para atingirem a perfeição. É possível manter comunicação entre encarnados e desencarnados. O homem tem o livre-arbítrio para agir. A prática espírita é realizada sem nenhum culto ou ritual. Ela deve ser gratuita e voltada ao auxílio ao próximo. A mediunidade, que é a comunicação dos espíritos com os homens, deve ser exercida dentro da moral cristã. O Espiritismo respeita a todas as religiões e valoriza todos os esforços para a prática do bem e pela paz entre os povos. A mediunidade foi o veículo pelo qual Allan Kardec pôde pesquisar os fenômenos espirituais. Na reportagem que você vai ver agora, nós mostramos os médiuns que trabalharam com Kardec e o método usado pelo codificador do Espiritismo. 5 adolescentes francesas foram decisivas para o aparecimento da doutrina espírita. Elas foram os principais médiuns com que Allan Kardec trabalhou quando reuniu as informações dos espíritos superiores. As médiuns eram excelentes, mas Kardec não confiava em tudo o que diziam os espíritos. Ele elaborava perguntas, checava a informação e analisava tudo de acordo com a lógica, a razão, o bom senso e a universalidade do ensino dos espíritos. As primeiras a trabalhar com Kardec foram as irmãs Julie e Caroline Baudin. Elas obtiveram quase todas as respostas que estão no Livro dos Espíritos. As médiuns usavam uma cesta de bico, que era amarrada de modo firme a um lápis, com a ponta para fora e para baixo. O médium encostava o dedo na cesta e esta se colocava em movimento. Fazia o lápis percorrer o papel, traçando letras e desenhos de acordo com a vontade do espírito. As manifestações por intermédio das cestas eram, na realidade, formas primitivas de psicografia. Logo em seguida se percebeu que elas seriam substituídas pela mão do médium
oferecendo-se apenas o lápis para que o médium escrevesse. Nós devemos destacar também que Allan Kardec recorreu à família Bodin e nessas condições ele imprimiu um caráter de seriedade às reuniões que antigamente eram frívolas, né? Não havia assim um objetivo definido para essas reuniões. E nessas oportunidades também ele veio a conhecer a médium Ruth Jafé, que ela, juntamente com a família Bodin, as irmãs Bodin, deixaram uma grande contribuição para a elaboração dos primeiros textos, né, que Allan Kardec aproveitou na elaboração de O Livro dos Espíritos. As irmãs Bodin se casaram em 1858 e Kardec passou a trabalhar principalmente com Aline Carlotti e Hermance Dufault. Hermance conheceu Kardec no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Filha de um rico proprietário de terras em Fontainebleau, logo tornou-se uma das principais médiuns da sociedade de Paris. Aos 14 anos, Hermance publicou o livro mediúnico A História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Seu espírito protetor era São Luís, que lhe ditou mensagens como esta. Aquele dentre vós que acredita valer mais que seu irmão e que disso se vangloria é insensato. Sábio, porém, é o que trabalha por si mesmo, como humilde em seu campo, sem se envaidecer de sua obra. A fé aliada à lógica, ao bom senso, à razão. Para estruturar uma proposta com essas características, um espírito nobre, tanto do ponto de vista moral como do intelectual. Conheça agora um pouco mais sobre Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Allan Kardec nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Seu nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Estudou na Suíça, falava vários idiomas e sua cultura universalista abrangia todos os ramos do conhecimento humano. Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e o que é o Espiritismo. Desencarnou em março de 1869. Em 1890, seus amigos reuniram textos inéditos e anotações pessoais e publicaram o livro Obras Póstumas. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal.